Meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor a todos, que nesta tarde o Senhor esteja contigo. É com alegria e satisfação que estamos aqui para falar dessa lição que nós estamos comentando aqui nesse trimestre. A família, o projeto de Deus, moldando lares estruturados, saudáveis e estabelecendo um legado de valores segundo a Bíblia Sagrada. Nesse trimestre nós estamos falando sobre a família, nós estamos agora na lição de número 5, estamos aqui no dia 3 de fevereiro, graças a Deus, começamos o mês de fevereiro com a bênção do Senhor, pelo sim, o seu cuidado, somos gratos ao Senhor, e o interessante é que a capa, ela fala assim, tem uma mesa, uma família sentada, todos juntos, no partir do pão, uma foto muito bonita, e é assim a família tem a importância da família para a sociedade, é o tema dessa lição, dessa tarde. Posso fazer uma breve oração com você? Pai, em nome de Jesus eu quero agradecer pelo meu irmão, pela minha irmã, pela família do teu filho e tua filha que está nos ajudando, aqui nos acompanhando. Que esta palavra, meu Pai, da importância da família para a sociedade, venha de encontro às nossas necessidades, que nós possamos ser exemplos, que nós possamos, meu Pai, falar do teu amor, da tua compaixão, mas primeiramente, que a nossa família seja uma família abençoada, uma família estruturada, uma família, meu Pai, consolidada, debaixo da bênção do Senhor, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém? Eu quero agradecer ao pastor Washington, pastor aqui da nossa igreja, aqui no Jardim Alvorada, que nos permite estar aqui nessa escola bíblica. Agradecer ao pastor Antônio Campassi, que é o nosso pastor presidente, aqui do Ministério de Vila Alzira, em Santo André, aos ministros, aos obreiros, um abraço, toda sorte de bênção. Também não posso deixar de agradecer ao Diogo, aos irmãos que nos apoiam aqui no audiovisual, para que essa escola ela possa ser gravada, esteja à sua disposição. Eu já peço a você que vai estar nos acompanhando, compartilhe essa aula, compartilhe nossa página do YouTube, que nós possamos proclamar o Evangelho de Cristo, os ensinamentos, a palavra, nossos cultos. Visita a nossa página no YouTube, AD Alvorada, temos ministração da palavra, temos os nossos cultos aos domingos, temos a escola bíblica, e nós estamos aqui para servir ao reino de Deus, e te servir, te receber, te dar um abraço em comunhão, descer ali no espaço gourmet, tomar um café, comer um bolinho de queijo, e assim nós desfrutarmos de um momento de comunhão, de alegria. Tá bom? Vocês são nossos convidados. E eu gostaria já de iniciar essa lição dizendo o texto áureo dela, um texto de base que diz assim: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandecereis como astros no mundo. Filipenses capítulo 2, verso 15. Então, nós vamos estudar hoje a importância da família para a sociedade. É um tema atual, importante, e aí nós vamos ver que a família é o suporte que a sociedade precisa. Uma família forte forma cidadãos fortes e a sociedade equilibrada. Então nós vamos entender nessa lição desse dia, que explicar que a família, ela traz um bem-estar para a sociedade. Expor que muitos vivem em crise por também não ter uma família, e entender e mostrar que a família cuida da saúde de seus membros. Então nós vemos aqui que é uma coisa de muita importância, qual é a influência da família, a importância da família para a sociedade, uma sociedade saudável, uma sociedade estável. Então nós vemos que a família é a origem e o alicerce da sociedade. Isso é fato. Em qualquer lugar, em qualquer cultura, em qualquer país ou região, a família é a origem do alicerce da sociedade. Cabe à família o cuidado com a educação, saúde, alimentação e a proteção de seus membros, desde o ventre materno e, posteriormente, o acolhimento e a assistência aos idosos. Então, nós vemos que desde o ventre materno, posteriormente, o acolhimento também
e assistência aos idosos. Então, é integral, desde o nascimento até a velhice. Então, a família se constitui nessa vertente, que aí vai se gerar também as gerações, a cultura, os ensinamentos e a descendência dessas famílias. A família traz bem-estar para a sociedade. Então, o que nós devemos pensar? Referente ao quê, irmão Marco? A sociedade, nós temos que entender que ela é agraciada com a família disciplinada. Então, o que nós devemos pensar nesta tarde? A sociedade e as autoridades, elas deveriam ser mais gratas à igreja e às famílias que levam seus filhos a purificar o seu caminho e ser bons cidadãos. Então, eu entendo que a questão do ensino religioso, da formação, ela contribui também para uma sociedade edificada. Também é lógico e verdadeiramente que a educação ética e moral, ela vai também formar bons cidadãos. Cidadãos que tenham respeito, cidadãos que tenham disciplina, cidadãos que respeitem as leis, cidadãos que tenham, por sua vontade, realizar bons atos e assim eles estar numa atitude de fraternidade e compaixão e de respeito. Essas famílias, elas estarão ordenando uma sociedade saudável. E aí nós vemos que aí nós temos uma formação de bons cidadãos. Então a sociedade tem seu referencial no seio familiar. Então, no seio familiar, essa é uma referência. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos assim, desde o princípio, Deus ordenou ao primeiro casal, Adão e Eva, que se multiplicassem e que povoassem a terra, e que demonstra o desígnio de Deus ao tornar o mundo plenamente habitável. Isso está lá em Gênesis, capítulo 1, verso 28. Foi uma ordenança de Deus para que eles procriassem, que eles fossem um casal, que eles dessem início a essa primeira família. Sendo assim, um casal constitui uma família, gera filhos e filhas, e constrói um grupo social, somando com outras famílias, que a partir desse mesmo princípio, forma a sociedade. Assim se forma a sociedade. São de pessoas, são de conjuntos, são de famílias. Então, isso é um aspecto, olha só, isso é um princípio inquebrável. É um princípio imutável. Porque assim, sendo assim, um casal constitui uma família, gera filhos e filhas, e constrói um grupo social, que somando com outras famílias, que partiram deste mesmo princípio, dão forma à sociedade. Simples, um princípio que é instituído. Isso veio do coração de Deus e que gera a sociedade de uma forma geral. Isso é fácil de compreender. Então, nós vemos aqui que alguns aspectos que evidenciam a importância da família. Então, preste atenção. Para a sociedade, para evitar degradação moral e para evitar também a promiscuidade, algo que desconstitua, que desconfigura a questão da família. Para evitar, qual é o princípio de uma família estruturada? Primeiro, para evitar crianças desamparadas e moradores de rua. Para evitar as dependências de droga, álcool e tabagismo. Aí, ponto. Para a igreja, lares sadios, igrejas fortes, famílias curadas, igrejas abençoadas. Para o casal, atender às necessidades afetivas do homem e da mulher, pois são carentes de afetividade, amor, carinho, atenção e reconhecimento. Para os filhos, criá-los e educá-los no temor de Deus. A maior parcela da responsabilidade da família é dos pais, dentro da família. Por isso, os pais não devem deixar que as instituições substituam o lar da educação. Ou substituam o lar da educação, a escola da conhecimento. Então, nós vemos aqui, nesses aspectos, a importância da família, porque hoje nós estamos enfrentando a degradação moral. Nós devemos evitar esse tipo de conduta, para que as crianças não sejam desamparadas, para que evitar tantas coisas ruins que estão acontecendo. Hoje nós estamos vendo um alto índice de moradores de rua, dependentes de drogas, dependentes do álcool, de tabagismo. Então, nós vemos que são pessoas que
querendo ou não, são pessoas que estão à margem da sociedade, porque assim, estão distantes das suas famílias, distantes de proteção, de lares protegidos, está faltando afetividade, está faltando amor, carinho, e essas pessoas se jogam, preenchendo esse vazio que elas sentem nas drogas, na prostituição, nas coisas tristes e remotas e passageiras que na verdade estão as destruindo. Então essa é uma sociedade que muitas vezes aparentemente ela está doente. E aí qual é a função muitas vezes da igreja? É atender às necessidades dessas pessoas para que possam ser curados, restaurados, incentivados. Verdade é que os governos, que a sociedade, ela promove projetos, tem trabalhos para acolhimento dessas pessoas desamparadas, dessas pessoas que estão passando por necessidades, mas tudo tem que ser um conjunto, igreja, sociedade, instituições, para que num conjunto total, ou seja, de uma forma integral, essas pessoas sejam alcançadas, possam ser curadas, porque estão doentes, possam ser restauradas. Então nós vemos que é um trabalho difícil, mas que ele tem que ser feito, e nós vemos a importância da família para a sociedade. Famílias bem estruturadas são famílias sadias, famílias desestruturadas são pessoas doentes. E aí que nós temos que pensar, né, nesse relacionamento, a sociedade tem um referencial no seio familiar. E aí nós temos que buscar, então, assim, esses aspectos que possam melhorar. Então nós vemos aqui, qual é o propósito da família? O Senhor não trata apenas como indivíduos, mas também como famílias. É claro que a salvação, a fé, as escolhas e o juízo são individuais. Eles são, a pessoa decide. E aí que é a questão da pessoa ter essa decisão, né? Dele decidir se quer ou não quer, se deseja ou não deseja. Então nós vemos assim que a Bíblia apresenta um Deus que pensa em termos familiares. Quando o Senhor chama Abraão, né, porque Abraão ele fez uma aliança com ele, e se estivesse tratando um indivíduo também, ele focava a família, ele falou, em ti, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então vai haver uma ordenança, uma bênção. O desejo de Deus é que toda a família seja abençoada. O desejo de Deus é que todos sejam pessoas saudáveis, não estejam doentes, não estejam debaixo de escravizados por vício, escravizado por pessoas, por situações. Eu sempre digo que a grande sacada de ser livre é poder dizer não. Eu não sou escravo do vício, eu não sou escravo do pecado, eu não sou escravo de pessoas. Eu posso dizer não para todas as coisas que estão à minha volta. Em uma das lições passadas, eu falei assim, eu citei a passagem de Paulo, que ele fala assim, todas as minhas coisas, eu posso todas as coisas, mas nem todas me são lícitas, Paulo fala. É verdade, você pode todas as coisas, mas nem todas são lícitas, nem todas vão fazer bem para mim e para você. Então, as escolhas são minhas, são condicionais. Você quer? Não. Então, a decisão é sua. Você quer? Eu quero. São todas condicionais. Então, a bênção da minha família, a bênção da sua família são condicionais. Mas que nós temos que entender que a família traz bem-estar para a sociedade. Esse é o intuito desta lição. Famílias estruturadas, elas prestam uma importante contribuição para os governos. Então, uma família onde seus componentes são criados de uma forma e um padrão moral, disciplina, e tem um relacionamento de respeito, amor e carinho, formam pessoas emocionalmente fortes e mentalmente preparadas para a vida. E é interessante que eu falava com uma jovem e falava para ela, olha, vocês têm toda a oportunidade de crescimento. Hoje eu citei, eu me coloquei como exemplo, eu falei assim, na minha época, quando eu estava estudando, eu não tinha os privilégios que vocês tinham. Na minha época, quem fazia a faculdade era só realmente pessoas ricas, pessoas que tinham dinheiro. Hoje vocês têm o Enem, vocês têm tantos caminhos que vocês podem fazer na faculdade. Hoje tem faculdade à distância, hoje tem muitos
cursos técnicos, né? E eles podem ser na nossa frente. Existem muitas coisas boas que são acessíveis e que o mercado de trabalho está precisando profissionalmente. São essas pessoas, porque são pessoas assim, emocionalmente fortes e mentalmente preparadas para a vida. Eu quero trazer essa palavra. Você tem a oportunidade de crescer, você tem a oportunidade de triunfar, você pode mudar a história da sua vida, você pode mudar a história da sua família. Basta que você não olhe para as situações, não olhe para onde você está, mas olhe para frente. Tenha planos, tenha foco, busque um lugar que você possa se proteger. Eu costumo dizer que a igreja é um lugar de conforto, um lugar de segurança, porque, não querendo dizer que nós não temos problemas, não é isso, mas eu quero dizer que aqui pelo menos a gente não temos vícios, não temos alguns comportamentos que trazem danos à saúde, e isso é uma boa referência, né? É uma boa referência porque é um lugar onde eu vou me sentir acolhido, protegido. A presença de Deus vai fazer com que eu me sinta protegido, e isso eu vou me sentir fortalecido. Então essas famílias que são estruturadas, elas trazem uma contribuição para o governo, mas primeiramente traz para elas pessoalmente, elas são estruturadas. Então nós vemos que nós buscamos ao Senhor para que as pessoas sejam transformadas. Quando esta família pertence a uma igreja operante e comprometida com a palavra de Deus, retira as pessoas excluídas da sociedade e faz com que elas se assentem com os princípios, como príncipes, pessoas marginalizadas que vivem no mundo do crime, dos vícios e das sarjetas, são alcançadas pelo Evangelho de Jesus Cristo e recebem transformação de vida e um novo caráter. Isso já foi comprovado. As pessoas chegam todas doentes, maltratadas, e de repente a sua vida começa a mudar, 1 ano, 2 anos, quando elas vêm, já deixaram os seus vícios, a vida de criminalidade, já constituindo famílias, outras voltaram para os seus lares, voltaram para as suas famílias, retornaram. Alguns são mais rápidos, mas o que eu quero dizer, aqui é lugar de cura, é lugar de libertação. A igreja, ela é transformadora, ela contribui para o bem-estar das pessoas. A igreja, o corpo de Cristo, a palavra, o evangelho de Cristo, ele é transformador e libertador. Então nós vemos aqui a paz, ela vem quando nós buscamos o Evangelho de Cristo. Marco, mas como você está falando isso? Eu falo de conhecimento próprio. Eu tinha uma vida triste, jogado na marginalidade, no meio dos vícios. Há mais de 30 anos, estou limpo, não uso nada. Assim, o Evangelho transformou a minha vida, me trouxe a dignidade, me trouxe o respeito. Hoje eu posso andar de cabeça erguida, sabendo que houve uma transformação. E os desejos se passaram, se foram, tudo se passou, e aí se cumpriu a palavra de 2 Coríntios, capítulo 5, 17. Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, diz que tudo se fez novo. Hoje eu vivo, as coisas passadas se foram, ficou na lembrança, e aí Deus fez algo novo. Hoje eu vivo o novo de Cristo. Então eu vejo que hoje eu posso prestar um bem para a sociedade, porque antes era marginalizado, tinha meus problemas, tinha os meus comportamentos destrutivos, e Deus me libertou. Jesus me libertou, e eu continuo essa obra, né, essa obra que Deus realizou. Então nós vemos que a importância da igreja para a sociedade. Então quando nós vemos isso, a igreja está cumprindo bem o seu papel, tira as pessoas da marginalidade, dos vícios, da criminalidade, dá ao governo, olha só, dá ao governo um suporte especial no combate dos delitos em forma geral, e uma oportunidade para ter uma sociedade mais justa e de forma igualitária. A maioria das crianças abandonadas, dos andarilhos pedintes, dos excluídos da sociedade, que vivem à margem dela, é um reflexo das famílias estruturadas, onde falta amor, carinho e compromisso. Mas o corpo de Cristo, ele é transformador, ele é regenerador, e isso é reconhecido, irmãos, esse bem-estar. E é aqui que nós vemos que a família de Deus, que a família vem de Deus, pois Ele é o mentor e Ele é o preservador. Então eu quero dizer para você, nesta tarde, através desta lição que nós estamos estudando, que quando eu vejo essa lição,
para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual vocês vão resplandecer como astros no mundo. Filipenses 2,15 é o tema da nossa lição hoje. Então, o que nós vemos? Que há solução para os marginalizados, para os excluídos, para os que estão à beira da sociedade. O evangelho transformador, as famílias sendo reconstituídas, as famílias sendo restauradas, trazendo a oportunidade de restauração, de cura, de pessoas que voltem a ser ativas, voltem a ser proativas na sociedade. O evangelho transformador. Então eu vivo isso, eu sou testemunha disto. E o que eu quero dizer para você, que as pessoas elas têm essa oportunidade. Outro tema que eu quero abordar aqui de uma forma com você, bem suave agora. Vivendo em crise por não ter uma família. Por que eu falo suave? Preste atenção. Coisa desagradável é quem não tem uma família para refugiar-se, ficar protegido, amparado e resguardado. Coisa deprimente é quem não tem um lar acolhedor, com hospitalidade, com afeto, agasalhador e aconchegante. Como é triste quem não tem uma família para refrigério, sensação agradável, conforto físico, moral e refrigério da alma, o bálsamo para curar as feridas, as feridas causadas pela vida. E aí nós vemos que muitas pessoas passam e se sentem desamparadas, se sentem tristes, sem refrigério. Ontem eu estava numa reunião, e nessa reunião se falava de projetos. E foi abordado um assunto sobre asilos, sobre orfanatos, e teve uma fala que mexeu comigo. Um grupo de pessoas foi fazer uma visita num orfanato, e nessa visita, as crianças chegam e falam da seguinte forma: tio, tia, você me leva para sua casa? Você vai me levar para sua casa? Na singeleza de coração deles, eles estão sendo cuidados? Estão. O que é possível, tudo que está ao alcance para ser ofertado para eles, está sendo ofertado o cuidado, o carinho, as refeições, nutricionistas, psicólogos. Mas essas crianças, com todo esse amparo, eles querem um lar, eles querem uma família. E aí, a pessoa que estava comentando falou assim, que volta arrasado, entristecido, porque a fala da criança mexe muito, e é verdade. Uma criança chegar para você e falar: tio, tia, me leva para casa, você vai me levar para casa, eu quero ir com você, eu quero ir para a sua casa, e você não poder ajudar. Então nós vemos que famílias em crise vivendo em crise por não ter uma família. Isso é tão real, tão real. Eu acho que se nós queremos ver algumas realidades e mudarmos alguns dos nossos pensamentos, eu falo agora por mim também. Eu vejo isso muito no hospital, como capelão hospitalar. Pessoas que muitas vezes estão lá e a família abandona. E eu já acompanhei casos de pessoas que teve alta e a equipe médica estar se movimentando para buscar um lugar de apoio, uma casa de apoio, um abrigo de apoio para poder esse paciente para esse abrigo, porque ele não pode, ele já está de alta e se ele fica no hospital ele corre risco de pegar uma infecção hospitalar. Então, por não ter uma referência familiar, a família ter abandonado, a equipe médica se mobiliza para dar o suporte para essa pessoa junto com a assistência social do hospital. O que eu quero dizer para você? São pessoas vivendo em crise por não ter uma família. Você que está me assistindo, valorize sua família, valorize as pessoas que estão à sua volta. Ah, mas você não conhece minha família. Você não conhece, eu quero não ter família, meu querido. E muitas coisas, acho que para quebrar um pouco do meu orgulho, do nosso orgulho, vai fazer uma visita no orfanato, vai fazer uma visita num asilo. Talvez o nosso conceito vai mudar, sabe? Vai mudar. Vamos começar a valorizar as coisas que estão à nossa volta, valorizar o alimento que é colocado na nossa mesa, valorizar as roupas que nós temos. Como nós somos seduzidos por influências, por pessoas que querem nos conduzir, que querem nos manobrar, pessoas que querem nos manipular.
Quantas pessoas são induzidas pela internet, por influências, por manipulações. Eu quero chamar você para uma realidade que está muito perto de nós, nos viadutos, nas ruas. E você tem família. Eu quero te exortar nessa noite que você tem que mudar, nós temos que mudar nosso aspecto de vida. Sermos gratos a Deus pelo que temos. E eu quero continuar essa lição dizendo: a família ajuda a vencer as crises na sociedade. É indispensável que em momentos de crise os membros da família pensem conjuntamente em recursos mais eficientes para vencê-los. Sentar todo mundo, pensar juntos, analisar juntos. Que saiam das situações mais fortalecidas e que tenham resiliência, força para se levantar e dar a volta por cima. Todos os membros da família devem dar a sua parcela de contribuição. A família unida tem mais capacidade de superar dificuldades e de se recobrar facilmente, adaptando-se a má sorte ou a má fase, ou a mudanças inesperadas. Não perca a sua família, porque ela é o analgésico que combate a dor em tempos de crise. O texto diz assim: o filho pródigo entrou em crise porque deixou a sua família. Lembra do filho pródigo? Ele entrou em crise, quando ele caiu em si, falou: voltar para a casa do meu pai irei. E lá vou pedir para ser um jornaleiro. Quando ele voltou, o pai estava lá esperando ele para receber ele. Ele entrou em crise, falou assim: o que eu estou fazendo aqui? Meus amigos me abandonaram, o meu dinheiro acabou, estou aqui cuidando de porcos, vou voltar para a casa do meu pai. E quando ele voltou, o pai recebeu, deu vestes novas, deu sandália nova, deu um anel no dedo dele, e falou assim: mata aí um novilho, mata aí um boi, que nós vamos fazer um churrasco. Meu filho voltou, meu filho reviveu. E é isso, irmãos, que nós temos que aprender. Quem não vence as crises não tem história para contar, porque desistiu nas primeiras dificuldades ou circunstâncias adversas. Então, não desista, não deixe de servir, não deixe de perseverar. Quem vive com pessoas que ama, melhora a qualidade de vida. Valorize as pessoas que estão à sua volta. Eclesiastes 9:9 diz assim: goza a vida com a mulher que amas. O bom relacionamento familiar é a chave para viver melhor. Salmo 128 mostra a felicidade no lar. O conceito da qualidade de vida é muito abrangente. Vamos lá, Salmo 128? Só um momento, nós vamos já para o Salmo 128. Vamos lá, Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e busca andar nos seus caminhos. Comerá do fruto do teu trabalho, será feliz e próspero. Tua esposa será como a videira frutífera em tua casa. Os teus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. E como será abençoado a pessoa que teme ao Senhor. Que o Senhor te abençoe desde Sião, para que contemples a prosperidade de Jerusalém em toda a tua vida, e que alcanceis a felicidade dos teus filhos e de teus filhos, e verás a paz sobre Israel. Felicidade dos teus filhos e dos teus filhos. Ele está falando de geração, dos seus filhos, dos seus netos. Feliz, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda e busca e andar nos seus caminhos. É um conceito de qualidade, é condições básicas para a vida do ser humano, o bem-estar físico, mental, psicológico e emocional. Quanto aos nossos relacionamentos e nosso ambiente familiar, Deus, Ele quer cuidar da minha família e da sua família de uma forma íntegra, para que a nossa família não viva em crise, para que seja guardada, para que seja protegida. Então, nesta tarde, precisamos investir tempo, não só na quantidade, mas também na qualidade de tempo para com as nossas famílias. Então, nós temos que estar aqui nessa tarde, guardando essa palavra. Qual é a palavra, irmão Marcos? Do cuidado de Deus para nossas famílias, do cuidado de Deus para com a coroa das nossas famílias. E eu chego à conclusão desta lição, dizendo assim, a família não é um contrato periódico, ou seja, um contrato de tempo,
temporário, mas é uma aliança inquebrável, indissolúvel, indestrutível. Guarde a tua família, traga a sua família para a presença de Deus, traga a tua família ao sentar na mesa, fale dos propósitos de Deus, no partir do pão. Surgiu crise, vamos enfrentar as crises juntos, vamos vencer os obstáculos, mas não vamos deixar nos vencermos pelas situações. A conclusão diz assim: cuidar da família é uma responsabilidade de todos nós. Sem a família que nos gerou e nos deu um nome e sobrenome, cuidou de nós e nos educou nos primeiros dias, meses e anos de nascimento, seria impossível chegarmos ao estágio que nós nos encontramos hoje. Nos encontramos. Agradeça a Deus pela sua família. Uau! Agradeça a Deus pela sua família. Então, meus amados irmãos, Deus firmou uma aliança, um pacto conosco. E Ele guarda esse pacto, Ele guarda a minha família e guarda a sua família. Para que nós possamos crescer, para que nós possamos ser disciplinados, para que nós possamos ser melhorados. E que esta palavra ela venha de encontro ao seu coração. Que nós possamos estabelecer princípios pautados na Escritura, pautados na palavra de Deus, para nós sermos protegidos. E que nós possamos, diante disso daqui, diante dessa lição, que a família traz um bem-estar para a sociedade. Uma família estruturada, uma família abençoada. É uma sociedade também estruturada e abençoada. Que nós possamos ser instrumentos de bênção para as pessoas. Mas, primeiramente, que possamos ser instrumentos para o nosso próprio eu. Um eu forte, resiliente, fortificado na presença de Deus. Tudo para a glória do nome do Senhor. Eu quero agradecer pela sua presença. E que na próxima semana nós possamos estar juntos. Quero te fazer um convite nessa tarde. Venha nos visitar. Nós estamos aqui na cidade de São Paulo, na cidade de Santo André, no estado de São Paulo, na cidade de Santo André, melhor dizendo. Na Rua Dracena, 202, no Jardim Alvorada. Que você venha nos visitar. Nós estamos aqui nos cultos de terça-feira, à noite, às 19 horas. Às quintas-feiras também, às 19 horas. Eu e ele a sós, buscando a Deus em oração. E de domingo, às 9 da manhã e às 18 da noite. Seja nosso convidado, venha aqui para nós glorificarmos a Deus. Traga a sua família, você será bem-vindo. Venha nos conhecer, venha conhecer o nosso pastor, a nossa igreja. Temos aqui um lugar para nós tomar um café, comer um bolo, sentar à mesa, falar das bênçãos do Senhor. Mas o mais importante, sua família estar guardada em Cristo. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Até a próxima aula, assim Deus nos permitindo. Compartilhe nossa aula, compartilhe com sua família, assistam juntos. Visita a nossa página no YouTube, Adel Alvorada. Temos nossos cultos de ensino, temos nossos cultos de domingo, tem a nossa escola bíblica. Estamos juntos. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.